Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, que liturgia linda Deus nos deu de presente hoje. Mas antes de falar da liturgia, quero dizer aqui ao Dunga que eu fiquei muito feliz quando eu vi chegar ali. Eu me recordei da primeira vez que eu assisti o PHN, Dunga, em 2000, lá em Londrina, no Paraná. É lógico que ele tinha muito mais cabelo, não é? Preciso confessar. E no ano 2000, lá em Londrina, primeira vez que eu vi o PHN, eu vi o Dunga. Não me recordo, 2000, 2001. Eu vi o Dunga pregando. E como um jovem que eu era, estava começando a querer pensar em ser padre ainda. Não estava tão definido dentro de mim. Mas como foi importante para mim, né, ouvi-lo naquela circunstância. E como meu coração se encheu de alegria ao vê-lo chegar aqui à missa. Que Deus o abençoe muito, meu irmão, pelo seu sim, pela sua docilidade, não é, a Deus, com essa inspiração que é o PHN, que gerou na fé a minha vocação. Você também é culpado, não é? Pelo fato de eu ser padre, é um pouco culpado. E com certeza gerou na fé a vocação de muitíssimas pessoas. Vamos aplaudir mais uma vez essa inspiração que é o PHN, que vem do coração de Deus, que passou pelo coração do Dunga, do Monsenhor Jonas. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vocações, quantos seres humanos não foram gerados, gestados na fé por essa inspiração que é o PHN. São 15 anos que nós estamos celebrando. E celebrar 15 anos de PHN não é celebrar 15 anos de um evento somente, não. É celebrar 15 anos de vida nova. É celebrar 15 anos de jovens entregando a sua vida para Deus, de jovens sendo libertos da drogadição, da prostituição, de uma vida sem sentido. Então eu confesso que a minha alegria é ímpar, é muito forte, muito profunda por poder hoje compor aqui também o número daqueles que têm a graça e ao mesmo tempo a responsabilidade de fazer essa inspiração continuar, seguir adiante. Essa inspiração que é o PHN fez muitas pessoas nascerem de novo. E falando em nascimento e falando em gestação, em gerar, nós recebemos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham em casa, nós recebemos de Deus, de presente nessa tarde, essa liturgia que é riquíssima, essa liturgia que nos fala de um novo nascimento. Ela nos fala não de maneira explícita, de maneira implícita. Ela nos fala de um novo nascimento. Essa passagem sempre me chamou muita atenção. O sacrifício de Isaac.
E é até usual, não é? No meio religioso, muitas vezes a gente brinca, qual é o Isaac que eu tenho ofertado a Deus? Se tornou até mesmo uma figura de linguagem, como quase no contexto religioso. O Isaac que é ofertado. Mas meu irmão e minha irmã, essa oferta de Isaac nada mais é que uma gestação, nada mais é que um novo nascimento. Sim, um novo nascimento. No parto de Sara, a esposa de Abraão e mãe de Isaac, Isaac nasceu para a carne, em uma linguagem paulina, ele nasceu para a carne. Mas no sacrifício sobre o Monte Moriá, Isaac nasce para a fé. Isaac nasce para a confiança em Deus. Isaac nasce sendo um modelo daquilo que todo o povo de Deus posteriormente seria. É justamente no sacrifício de Moriá, do Monte Moriá, que Isaac se torna o filho da promessa. É ali que ele é gestado. E isso é muito revelador para nós, gente. É muito revelador, porque também, quantos montes Moriás não existem na nossa vida, na nossa história? Quantos montes de sacrifício eu e você cotidianamente não escalamos, não somos obrigados a escalar, não é verdade? Sacrifícios ímpares, sacrifícios na nossa família, quem sabe interiormente. Quantas pessoas vivem lutas interiores? Quantas pessoas vivem batalhas no coração? Quantas pessoas hoje vivem a depressão? Há poucos dias uma pessoa que há muitos anos padece diante da depressão me dizia: padre, só nessa semana eu pensei 3 vezes em tirar a minha vida. Porque eu não encontro mais sentido naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Eu não tenho mais disposição e nem ânimo para enfrentar a vida, padre. E aqui eu não quero arranjar culpados porque a pessoa entrou em depressão ou deixou de entrar. Eu não sei qual é a gênese, qual é a raiz dessa depressão. Mas o que eu sei é que essa pessoa, todos os dias, ela precisa subir, precisa escalar o monte do sacrifício, que é a sua depressão. Quantas pessoas escalando o monte da enfermidade, de doenças sérias. Quantas pessoas escalando o monte da luta contra o pecado, da luta contra uma sexualidade desregrada, como eu dizia na pregação de manhã. Quantas pessoas escalando o monte do sacrifício, de dizer não todos os dias à droga, à bebida, à pornografia. O monte do sacrifício, ele é presente na minha, na sua, na nossa vida, nós queiramos ou não queiramos. Mas meu irmão e minha irmã, o monte do sacrifício, ele é para nós uma maternidade. Ele é para nós um lugar de novo nascimento, de gestação. Ele é um lugar de vida nova. Sim, é difícil estar sobre o monte do sacrifício. Venhamos e convenhamos, ninguém gosta de experienciar a dor. Ninguém gosta de viver certos sofrimentos. Sofrimentos que muitas vezes a gente não sabe dar nem nome. Você já percebeu que existem sentimentos que muitas vezes a gente vive, sofrimentos que muitas vezes existem no nosso coração e que a gente não sabe nem dar nome. Aquela dor, aquela angústia, aquela carência, aquele sentimento de vazio. Ou pode ser também que os sofrimentos tenham nomes muito concretos e muito reais. Mas enfim, todo mundo tem um monte do sacrifício. E como eu dizia na pregação de manhã, existem muitos jovens principalmente que só querem ficar de balada em balada, de festa em festa, enchendo a cara, se drogando, para se enganarem, para desprezarem os montes que existem na sua vida e para viverem alienados. Mas sem monte do sacrifício não existe crescimento, não existe construção de felicidade, não existe PHN. Sem monte do sacrifício, meu irmão, minha irmã, não existe vida nova. Por isso eu já quero me dirigir a você que está aqui ou que nos acompanha, que quem saiba nesse dia
se encontra aí, mais do que no monte do sacrifício, se encontra sob o altar do sacrifício. Você que está vivendo hoje, experienciando hoje dores muito concretas, muito singulares na sua história, saiba que o monte do sacrifício, o altar do sacrifício é um lugar de vida nova para você, meu irmão. E que você não está sozinho nesse monte. E que quando o mal, o pecado, o inimigo estenderem a mão com a faca para sacrificarem você, como disse o Antigo Testamento, essa citação, o anjo de Javé, que é a figura do próprio Deus, vai segurar a mão dessa realidade que tenta te sacrificar e vai te fazer nascer de novo. Vai te fazer superar, vai te fazer crescer. Sim. Não tema, meu filho, minha filha, subir ao monte do sacrifício para viver o seu PHN. Não tema perder. Olhando para a figura de Abraão, gente, quantos ensinamentos a figura de Abraão, de Isaac, esse episódio de hoje da primeira leitura, não podem nos acrescentar? Quantos ensinamentos? Em primeiro lugar, Abraão soube ofertar tudo a Deus. Gente, isso é uma lógica do reino de Deus. Só tem tudo quem oferta tudo. Só recebe tudo de Deus quem oferta tudo. Tem muito jovem por aí que não consegue ser feliz, que não conseguem se realizar, porque fica se doando a Deus em prestações. Fica se doando a Deus aos poucos. Se entrega a Deus, mas não entrega tudo. Fica com medo. Fica com medo de abandonar o pecado, fica com medo de romper com relacionamentos que o aprisionam para viver uma vida em Deus. E justamente por isso, muitas vezes não consegue ser feliz, não consegue superar a dor, não consegue crescer, não consegue ter paz no coração, porque se dá pela metade. Quantos jovens que têm medo de viver com Deus? Eu dizia hoje cedo, usando aquela linda expressão de João Paulo II, Bento XVI também dizia: Cristo não vos tira nada, Cristo vos dá tudo. Ele disse aos jovens em uma das jornadas mundiais da juventude. Mas quantos jovens, e não só jovens, quantas pessoas têm medo de se entregar a Deus, têm medo de se doar a Deus, se tornam escravas, reféns do medo. Quantas pessoas se tornam escravas e reféns do medo? Quantas pessoas não têm coragem de dar passos para viver uma vida em Deus? Eu sinto que já no meio de nós e nos acompanhando, existem muitas pessoas, em especial muitos jovens que estão nessa circunstância, com um pé lá e um pé cá, com o pé em duas canoas. O que vai acontecer com essa pessoa? Uma hora as canoas vão se separar e essa pessoa vai cair na água. Essa pessoa vai dar com a cara na água. Você, jovem, que está aqui ou que está em casa, que está com o pé nas duas canoas, Deus está dizendo para você agora: pula para o meu lado, meu filho. Pula na minha canoa, porque eu te amo e eu tenho uma felicidade muito especial para te dar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Quantos jovens não conseguem se libertar de drogas, de vícios, porque vivem aprisionados aos medos? Não têm a coragem de dar o passo. Não têm a coragem, como Abraão, de fazer o que é preciso fazer. O que Deus está te pedindo hoje? Meu filho, minha filha, o que Ele está te pedindo para você deixar? O que Ele está pedindo para você ofertar a Ele? O que Ele está pedindo para você ofertar? Quem sabe um relacionamento que tem te escravizado, como nós refletíamos de manhã? Quem sabe um comportamento? Quem sabe até uma amizade? Quantos jovens estão se perdendo por causa de falsas amizades, de amigos que, ao invés de lhes acrescentarem algo, lhe retiram, lhes conduzem para os vícios, para tantas coisas ruins? Abraão teve que ter coragem quando Deus lhe pediu o sacrifício de Isaac. E é óbvio
que, apesar de Abraão ter que ter coragem, naquela época, o sacrifício humano para as divindades era normal, infelizmente. Abraão veio de Ur, na Caldeia, onde hoje é mais ou menos o Iraque, a antiga Mesopotâmia. E naquele lugar, aqueles povos sacrificavam seus filhos, sacrificavam pessoas, humanos, para as divindades. E os povos vizinhos de Israel também sacrificavam. Então não era algo tão complexo, tão contraditório como hoje soa para nós, infelizmente. Abraão entendeu que Deus lhe pedia essa oferta do seu filho. Mas o que Deus queria não era o sangue de Isaque. Era o abandono do coração de Abraão sobre o altar. Um coração abandonado na fé. Um coração confiante em Deus. Um coração que sabe se despojar. Deus não queria um sacrifício humano, não. Deus mostrou até para Abraão: olha, Abraão, na sua terra o povo fazia assim, mas agora eu não quero mais sacrifício humano. Deus não quer sacrifício humano, Deus quer o sacrifício da fé. Deus não quer que você se martirize, que você se maltrate, ao contrário. Ele quer a sua fé. Mas que fé Deus quer? Uma fé que sabe deixar. Esses dias eu dizia aqui mesmo que sem conjugar o verbo deixar, muitas vezes não existe cristianismo que seja autêntico. Deus quer uma fé que saiba se desinstalar, que saiba deixar, que saiba abrir mão de realidades nocivas e, sobretudo, uma fé que saiba ousar. Como que Abraão teve que ousar, gente? Com certeza Abraão não entendeu. Abraão não entendeu, porque Isaque era o filho da promessa. Abraão concebeu, Sara concebeu, já numa idade bem adiantada, na velhice. E Deus tinha prometido que daquele filho surgiria uma grande nação. De repente parece que as coisas se mudam todas. Todas as coisas mudaram, as figuras saíram de lugar. Na minha vida e na sua vida também é assim. Quantas vezes nós entramos em crises, porque aquilo que nós compreendíamos até então já não é mais da forma como nós compreendíamos. Quantas vezes parece que a vida nos puxa o tapete, não é verdade? Quantas vezes? Abraão teve uma fé madura a ponto de entender que Deus iria realizar o que prometeu. Mas ele não quis saber o como. O como ele deixou para Deus. O como, a que modo, em que horas, em que hora isso iria acontecer, ele deixou para Deus. Essa parte, esse departamento era de Deus e não dele. Abraão nos ensina, gente, uma fé que sabe deixar. Abraão nos ensina uma fé enraizada no signo da confiança, no sinal da confiança. Abraão nos ensina uma fé que sabe ofertar tudo para receber tudo. Abraão deu tudo o que ele tinha. Ele deu o que lhe era mais precioso. E ele recebeu de Deus uma bênção profunda. Ele de fato é o pai dos povos. Nós hoje cremos em virtude da fé de Abraão, que é o pai de uma grande nação. E nós cristãos também somos descendentes de Abraão. Mas ele soube dar tudo. Ele soube ousar. Ele soube confiar, mesmo quando todas as certezas se abalaram, quando todas as certezas caíram por terra. Ele soube confiar, e mais do que isso, ele soube ousar. Gente, como falta ousadia para nós cristãos, e em especial para nós jovens cristãos. Jovens cristãos. Esses dias eu fui pregar um retiro lá em Fortaleza. E tem um lugar muito bonito, que eu não me recordo o nome, onde tem na beira do mar, acho que é Avenida Beira-Mar, uma ponte muito bonita que entra, sim, na praia, e lá tem algumas pedras, onde o povo canta, muito escuro. Eu olhei para aquilo lá, falei, a galera deve estar, fumando uma maconha ali. Um lugar escuro, na beira da praia, fumando maconha, usando droga. E infelizmente eu tenho experiência nessa área.
antes de Cristo, pelo que vivi antes de Cristo, antes de ter uma vida nova em Jesus. E fui caminhando e de fato encontrei um fumando maconha, encontrei outro fumando maconha, encontrei outro ali que parecia que estava cheirando, não sei o que estava fazendo. Mas a hora que eu fui chegando no final daquela ponte, daquele pontilhão que estava ali entrando no mar, eu não me recordo como é o nome ali em Fortaleza, naquela avenida Beira-Mar, eu ouvi barulho de música. E eu já concluí. Todo mundo usando droga aqui. Duas pessoas, um casal com namoro assim muito tranquilo, ali, né, naquele lugar. E alguém tocando de longe, eu falei, deve ser um rock, alguma música, infelizmente, muito ruim, música com letras pejorativas. Cheguei lá, eram 3 jovens, cristãos, tocando violão naquele lugar, cantando músicas cristãs e falando de Jesus. Eu olhei aquilo, caiu uma lágrima do lado esquerdo do meu olho, caiu outra do lado direito. Eu fiquei emocionado. E fiquei pensando, olha, eu sou o padre que veio pregar o retiro. E o que eu estou fazendo aqui? Além de olhar somente e ver que tem gente usando droga, e já me muni dos meus preconceitos, né? Porque infelizmente a gente acaba não amando e não evangelizando pelos muitos preconceitos que a gente tem no coração. A gente acaba não descobrindo gente de bem que tem espalhada por aí, como é a temática do nosso acampamento, por causa dos nossos preconceitos. E eu vi aqueles 3 jovens ali. E você pode me perguntar, padre, mas quantos foram salvos ali? Todos. Para todos foi anunciado o evangelho. Aqueles jovens fizeram a parte deles. Aqueles jovens deram a cara a tapa naquele lugar. Agora, se eles vão corresponder à salvação, é com eles. Mas eles tiveram a coragem de fazer isso. Eles tiveram a coragem de evangelizar. Eles tiveram a coragem de ir e levar o evangelho onde ninguém vai. Jovem cristão, é essa ousadia, é essa fé, é essa coragem que Deus está pedindo para nós nesse ano da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Quantos lugares piores até que esse, existem pessoas com o coração aberto para receber o evangelho. Esses dias eu contava a história de um jovem que eu acompanho lá em São Paulo, que por incrível que pareça, é até engraçado, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus em uma festa rave. Ele estava rezando, estava nas drogas, sofrendo, mas lá naquela festa ele, chapado, resolveu ajoelhar e rezar. Como ele estava doido, o professor falou, mais uma loucura do fulano, não é? Ninguém deu muita bola. E ali, hoje ele conta, depois de muitos anos na igreja, ele tem consciência disso, ali ele foi batizado no Espírito Santo. Quantas pessoas precisam da nossa ousadia? Quantas pessoas precisam da nossa evangelização? Que nós, de fato, tenhamos a ousadia de Abraão, de ter uma fé que vai além. O filósofo Kierkegaard tem uma frase muito bonita que ele dizia que ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Quando você ousa em alguma coisa, você não perde o equilíbrio. Você sai daquela linha mediana. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, mas não ousar é perder o equilíbrio totalmente, é perder-se por inteiro. Quantos passos de ousadia Deus tem pedido para nós, gente? Nós jovens PHN, nós que não somos, quem não é tão jovem, mas que tem essa inspiração, que quer salvar as almas para Deus. Quantos passos nós poderíamos dar? Quanta ousadia nós poderíamos ter? Jovem, você que está aqui, você que nos acompanha, com certeza na sua rua, com certeza na sua casa, na sua família, existem pessoas que precisam experimentar o amor de Deus que você experimentou e experimenta, ou que está experimentando. Mas às vezes nós somos tão acomodados, nós ficamos aprisionados no nosso comodismo, nós ficamos acomodados nos nossos preconceitos. Eu me recordo uma vez que fui fazer uma visita a uma cadeia e muitos jovens presos.
E fui nessa cadeia e rezei um por um dos jovens que estavam lá. Nós rezamos, tinha um outro missionário comigo, pedimos ali o Espírito Santo sobre esses jovens. E muitos choravam e diziam: Padre, como é bom, como foi bom o Senhor ter vindo aqui. Ninguém tinha vindo aqui, nenhum padre tinha vindo aqui, mas como foi bom, Padre, volta. Jovens, é lógico, sofrendo, mas muitos com o coração aberto naquela circunstância. Quem não garante que um homem daquele não pode sair de lá e de fato viver uma vida nova, se tornar um pregador e daqui a alguns anos estar aqui pregando no PHN? Como muitos testemunhos belíssimos que nós já não ouvimos, mas às vezes nos falta ousadia, às vezes nos falta a coragem de perder o equilíbrio momentaneamente, porque quem não ousa se perde por inteiro. Meu filho, minha filha, qual é o passo de ousadia que Deus está pedindo para você nesse dia, neste tempo? Qual é o passo de ousadia? Qual é o sacrifício? Mais uma vez eu pergunto, qual é o Isaac? Qual é o Isaac que Deus está pedindo para você nesse tempo? Qual é o passo de ousadia? Gente, como nós temos medo do novo muitas vezes, como nós temos medo daquilo que é novo, daquilo que nos desafia, como nós temos medo de situações conflituosas, mas sem ousadia não há novo nascimento. Sem ousadia, sem uma fé madura, completa como a de Abraão, uma fé profunda, uma fé total, não haverá novo nascimento, não haverá libertação dos vícios, não haverá libertação dos pecados. É preciso ter uma fé ousada. Nesse ano da Jornada Mundial da Juventude, é essa a inspiração que Deus coloca no meu coração. Na segunda missa desse acampamento PHN, que precede, que já dá visibilidade ao movimento juvenil na Igreja do Brasil, podemos dizer, esse evento é um evento de proporções nacionais. Deus quer contar, jovem, com a sua ousadia, com seu protagonismo na evangelização. Deus quer que os jovens de hoje vão além, possam ir além do grupo de oração, além da pastoral, além do movimento. Não existem pessoas que precisam de evangelização perto do seu grupo, não existem escolas, não existem presídios, coordenadores de grupos que estão aqui ou que estão em casa. O que você pode fazer para ir além? O que você pode fazer para dar um passo a mais? O que você pode fazer para desbravar o novo? Deus está pedindo a sua ousadia, como nós refletíamos de manhã. O Papa Leão XIII dizia: o alimento da ousadia dos maus, infelizmente, é a covardia dos bons. Infelizmente, é a covardia dos bons. Infelizmente. A fé de Abraão hoje nos ensina a ousadia. A fé de Abraão hoje nos ensina o sacrifício. Não ter medo de ofertar tudo para receber tudo. Gente, eu preciso testemunhar. Eu me recordo que no meu caminho de restauração, de encontro com Deus, quando nos meus 16 para 17 anos, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Depois de vários anos, alguns anos usando drogas, perdido, longe de Deus, distante do bem. Depois de vários anos distante, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que foi muito forte, com a graça de Deus. E ali fui liberto das drogas, e ali fui liberto do pecado, e ali fui liberto dos vícios, e comecei a caminhar numa vida nova. Mas eu confesso que no início eu patinei demais. Patinei demais. Sabe quando você patina e não sai do lugar? E eu comecei a crescer verdadeiramente. Não quando eu comecei a rezar demais. Lembrando que a oração é importante, falando de fé. A fé não cresce se não for alimentada com a oração, com os sacramentos, com a vivência dos sacramentos. Depois eu quero falar um pouquinho disso. Com a leitura da palavra, obviamente, mas eu comecei a crescer.
eu comecei a de fato me libertar das realidades que me aprisionavam ali enquanto um jovem, das carências, dos medos. À medida que eu ia me entregando a Deus, à medida que eu ia me consagrando ao trabalho de Deus, evangelizando outros jovens, eu ia sendo curado. Buscando alcançar outros corações, meu coração ia ficando repleto de bem. Levando a cura a outras pessoas, eu ia, consequentemente, alcançando a cura para o meu coração. É dando tudo que você recebe tudo. E enquanto eu não dei tudo na minha realidade como um jovem na minha cidade, eu não consegui descobrir a minha vocação. Eu não consegui descobrir o que Deus reservava para mim. Mas a partir do momento que eu doei tudo, que eu me entreguei totalmente em prol de outras pessoas também, na evangelização, no trabalho, aí verdadeiramente as coisas começaram a acontecer dentro de mim, e verdadeiramente as coisas começaram a acontecer também na minha família. É dando tudo, é ofertando tudo que você vai receber tudo, o tudo que Deus tem para você. E olha que o tudo que Deus tem para Abraão, tinha para Abraão, foi muito mais do que ele podia pensar ou pedir. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem. Mas para que de fato, irmão e irmã, eu e você, alcancemos a concretização das promessas de Deus, nós precisamos aprender com Abraão a lição da entrega, da ousadia e de uma fé madura, de uma fé que se alimenta do bem. Infelizmente, muitos de nós, muitas pessoas hoje em dia, vivem uma fé extremamente superficial. Vivem uma fé pautada somente no que se sente. O jovem PHN não pode viver uma fé somente emocional. Ai, padre, eu estou me sentindo bem na igreja, eu não estou me sentindo, eu vou embora. Meu irmão, a sua fé não pode se pautar no seu sentir. A sua fé precisa ser madura, e uma fé madura é uma fé que sabe conviver com os sacrifícios, com os montes do sacrifício. É uma fé que sabe lidar com a finitude. É uma fé que sabe perder. É uma fé que sabe se reconciliar com a realidade. Quantos jovens, ontem eu celebrava em um evento com muitos jovens, e nós refletíamos sobre a decepção. Quantos jovens já não se decepcionaram? Quem sabe até na igreja, com líderes religiosos, com padres. Quantos jovens não se decepcionaram com Deus e não ficaram estacionados na sua decepção, paralisados. O que é isso senão uma fé manca? O que é isso senão uma fé imatura? A fé só se torna madura quando ela consegue transpor a barreira da decepção, quando ela consegue ir além das expectativas não realizadas. Gente, muitas vezes a nossa fé é uma fé de expectativa. É o jeito mais fácil de se tornar alguém infeliz, se chama expectativa. Você já percebeu? Quando você lança expectativa demais sobre uma pessoa, você está sendo um candidato à infelicidade. Quando você lança expectativa demais sobre uma coisa que não tem fundamento, você é um candidato à infelicidade, um candidato à decepção. É preciso ir além das expectativas, e é preciso entender que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Gente, Abraão não entendeu o que estava acontecendo. Pode ser que você que está aqui, que você que está em casa, não esteja entendendo muita coisa na sua vida. Quantos jovens que eu encontro às vezes decepcionados: padre, eu vou chutar o balde. Estou pedindo a Deus um namorado e Ele não me dá. Estou pedindo a Deus uma namorada e ela não me dá, e Ele não me dá. Estou pedindo a Deus isso, aquilo. Padre, eu perdi alguém que eu amava. Meu irmão, minha irmã, a fé madura é a fé que sabe lidar com a realidade, que às vezes não é o que eu desejaria, não é o que eu idealizei, não é o que eu gostaria que fosse. Mas a fé madura é aquela fé que sabe administrar a angústia, de lidar
com as perdas, a angústia do dia a dia. Existir hoje em dia não é fácil, é um desafio. Ser um jovem hoje em dia, eu moro na Canção Nova em São Paulo, eu vejo quantos jovens às vezes acordam 5 da manhã para ficarem 2 horas dentro do metrô, às vezes mais, trabalharem o dia inteiro, irem para a faculdade, chegarem em casa meia-noite, dormirem e acordarem no outro dia nesse mesmo horário. Não é fácil. Ser um jovem PHN hoje em dia, em algumas circunstâncias, não é fácil. É lutar contra você mesmo, é enfrentar uma rotina diária, cotidiana, complexa, exigente. Mas meu irmão, minha irmã, Deus te chama a viver uma fé que sabe lidar com essas coisas, que sabe lidar com os desafios, que sabe lidar com os medos, que sabe lidar com as angústias. Uma fé que sabe ofertar tudo, mesmo que o seu tudo seja muito pouco, mesmo que o seu tudo seja o seu pecado. Você já parou para pensar nisso? Você que está aqui jovem, você que nos acompanha em casa, pode ser que o seu tudo hoje seja o seu pecado. Pode ser que o seu tudo hoje sejam as suas fraquezas. Porque os nossos pecados são o que existe de mais difícil para nós ofertarmos. Porque infelizmente nós acabamos nos apegando a eles. Acabamos nos apegando à nossa fraqueza e a usando como muleta para não crescer. E a usando como muleta para não confiar. Mas Deus quer hoje que você oferte no monte do sacrifício até mesmo as suas fraquezas, até mesmo os seus limites, até mesmo aquilo que você ainda não consegue vencer, jovem. Oferte a Deus. E não brigue cara a cara com o pecado. Não enfrente o pecado. Quando a gente enfrenta com as nossas forças somente, cara a cara o pecado, o nocaute é certo. Você não tem que brigar com o pecado, você tem que deixar Deus te amar. Porque a partir do momento que você deixa Deus amar você, o amor dele em você te fortalece e você vence o pecado. Você vence o pecado por consequência dessa entrega ao amor de Deus, dessa abertura ao amor de Deus. Deixa Deus amar você. Deixa Deus te fortalecer, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua ousadia, fortalecendo a sua entrega, te dando criatividade para dar passos novos, para evangelizar, para ir onde ninguém vai, para levar Jesus Cristo às famílias, àqueles que precisam de você, aos jovens que estão na drogadição, que estão perdidos. Deixa Deus fortalecer o seu coração com o amor dele nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Nessa segunda Eucaristia do PHN, Deus já está nos chamando a uma fé de compromisso, a uma fé madura, a uma fé profunda, a uma fé ousada, que não teme subir a montanha. Vamos ficar em pé? Fique em pé agora um pouquinho. Isso. Ninguém consegue subir a montanha sem o combustível da oração. Vamos rezar juntos agora um pouco. Levanta os seus braços. Isso, levanta os seus braços bem alto. Antes até mesmo de nós cantarmos, eu quero que você diga comigo, mas que não seja somente uma simples repetição, mas que seja o desejo, a oração profunda do seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde, eu entrego a Ti a minha história. Eu entrego a Ti a minha história. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida. E sobretudo, eu entrego a Ti as minhas fraquezas. Eu entrego a Ti as minhas fraquezas. Os meus pecados. Os meus pecados. Jesus, neste dia, eu quero Te entregar tudo. Eu quero Te entregar tudo. Eu quero Te doar todo o meu ser. Eu quero Te doar todo o meu ser. Jesus, eu Te entrego a minha fé. Eu Te entrego a minha fé. Ainda que ela seja pequena. Ainda que ela seja pequena. Ainda que ela seja limitada. Ainda que ela seja limitada. Ainda que ela seja condicionada. Ainda que ela seja
condicionada por tantas realidades, por tantas realidades, por tantos vícios que me aprisionam. por tantos vícios que me Eu aprisionam. te entrego a minha fé. Eu te entrego a minha fé. E no altar do sacrifício, E no altar do sacrifício, a exemplo de Abraão, a exemplo de Abraão, a exemplo de Isaque, a exemplo de Isaac, eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, dá-me uma nova fé, dá-me uma nova fé, uma fé profunda, uma fé profunda, uma fé ousada, uma fé ousada, uma fé que não tem medo de perder, uma fé que não tem medo de perder, uma fé que sabe arriscar na hora certa. uma fé que sabe arriscar na hora certa. Dá-me uma fé nova, Jesus. Dá-me uma fé nova, Jesus. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, uma fé que me faça ir além uma fé que me faça ir além das decepções, das decepções, das tristezas, das tristezas, dos medos, das das angústias. angústias. Enche o meu coração, Jesus, Enche o meu coração, Jesus, com o dom da fé, com o dom da fé, a mesma fé que São Paulo teve, a mesma fé que São Paulo teve, que tantos santos, que tantos santos, que tanta gente do bem que tanta gente do bem ousou ter. ousou a ter. Dá-me essa fé, Jesus. Dá-me esta fé, Jesus. Faça do meu coração Faça do meu coração um coração aberto um coração aberto ao teu amor ao teu amor e um coração aberto e um coração aberto para amar para amar e para levar o seu amor e para levar o seu amor a todos os corações a todos os que corações dele precisam. que dele precisam. Dá-me uma fé nova, Jesus. Dá-me uma fé nova. Eu Jesus. quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Eu me abro. Eu me abro. À ação do teu Espírito. Eu me abro à ação do teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Liberta-me dos medos. Liberta-me dos medos. Cura-me das decepções. Cura-me das decepções. Cura-me daquilo Cura-me que daquilo me deixa estacionado. que me deixa estacionado. Faz de mim uma nova pessoa. Faz de mim uma nova pessoa. Faz-me renascer. Faz-me renascer. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Enche-me agora, Espírito Santo. Enche-me agora, Espírito Dá-me Santo. novos dons. Dá-me novos dons. Dá-me a graça de ter agora Dá-me a graça de ter agora novo encontro pessoal com Jesus. um novo encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma o meu ser. Transforma o meu ser. Minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar. De agir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Cura as feridas. Cura as feridas. Do meu coração. Do meu coração. Eu quero ser jovem. Um jovem. Uma pessoa. Que proclama o PHN. Proclama o PHN. Sobretudo com a vida. Sobretudo com a vida. A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me esta nova fé. Dá-me essa nova fé. E usa-me como seu instrumento. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu convido você a apontar esse pedacinho de céu aberto que nós conseguimos ver aqui do lado do nosso rincão. Aponta com o dedo assim, e diga para a pessoa que está do teu lado: olha para lá, o sol está se pondo, mais um dia vai chegando ao fim, mas a chama da esperança ainda queima no meu coração. E antes de terminar esse dia, milagres acontecerão. E pode aplaudir, porque essa é a verdade. E isso é o que nós vamos cantar agora. Levante seus braços, assim comigo. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor. Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu uma
está do teu lado: não perca essa fé. Não perca. Guarda ela em Jesus Cristo. Guarda. Põe a mão no seu coração. Quem aqui está esperando o milagre, diga eu. Quem veio para a Canção Nova nesse acampamento esperando o milagre, levanta a mão e diga eu. A cada pôr do sol, Deus estará fazendo um milagre na tua vida. Traz a mão no coração aí. O sol vai se pondo. Canta comigo. O sol vai se pondo. Mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança, a chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Abra o braço. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança. Quando não havia mais saída, vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança. Vou confiar mais uma vez. É necessário ter ousadia. Você tem que sair daqui da Canção Nova nesse final de semana ousado, intrépido, atrevido no Espírito Santo. Diga para quem está do teu lado: deixa a confiança voltar. Permita que a confiança volte no teu peito, no teu coração. Vai levantando o teu braço. Vamos cantar esse refrão com toda a nossa força, mas com toda a nossa força. Vou confiar no Deus, esse Deus que abriu o mar vermelho. Vamos lá? Canta. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Para encerrar, vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Aplauda esse Deus que faz você voltar a confiar,
voltar a confiar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!